nós temos uma série de políticas públicas, sociais e de proteção também da vida desses povos que são fundamentais e que têm sido implementadas pelo governo brasileiro e têm sido reforçadas agora, recentemente, no governo Lula. A população indígena brasileira, como eu disse, ela tem crescido muito, não é? Desde os anos 80, sobretudo. E esse crescimento se deu exatamente porque essas políticas públicas se consolidaram a partir de 88. Eu falei da demarcação das terras indígenas, mas também é importante considerar que essa segurança jurídica das terras e também o reconhecimento que o Estado brasileiro fez do direito à diferença cultural dos povos indígenas fez com que também muitas populações indígenas brasileiras que antes de 88, inclusive se recusavam a se manifestar, não é, como povos indígenas, ou seja, recusavam até a sua identidade indígena, passaram a ter essa afirmação cultural garantida e, com isso, essa população tem crescido não só demograficamente, né? O crescimento demográfico é 5 vezes maior do que a média nacional, porque a política de saúde também tem sido uma política mais eficaz, com a criação do subsistema de saúde indígena, não é? Que tem sido um subsistema eficaz desde 99 na promoção da saúde, não é? Com os distritos sanitários especiais indígenas que foram criados. Nesse sentido, a população indígena tem crescido bastante. O censo do IBGE do ano 2000, por exemplo, já indicava que a população indígena brasileira girava em torno de 735 mil indígenas, que viviam naquele momento, há 10 anos, não é? Há quase 10 anos atrás, uma parte dele na população, parte dessa população nas terras indígenas e uma parte também nas cidades brasileiras, não é? No ano que vem, no ano 2010, o IBGE vai voltar a campo para fazer o censo demográfico brasileiro completo, não é? E esse censo demográfico completo, pela primeira vez, ele vai fazer um levantamento detalhado da população indígena brasileira. E nós estamos com a expectativa de que a população indígena brasileira, no ano que vem, já ultrapasse a marca de 1 milhão de indígenas no Brasil. Em função desse crescimento e em função, como eu disse também, dessa afirmação étnica indígena que, a partir de 88 e nos últimos anos, tem sido reafirmada cada vez mais pelos indígenas que tinham sido, muitas vezes, violados nos seus direitos, então, portanto, muitas vezes não se colocavam, não se afirmavam etnicamente. Principalmente no Nordeste, no Sudeste, no Sul do Brasil, onde essa relação, muitas vezes, de violência, de preconceito, era muito forte, não é? E ainda persiste. Então, esse censo do IBGE, inclusive, ele vai trazer detalhes novos. Por exemplo, quando o indígena assumir a sua condição de indígena no censo, haverá uma página específica no censo do IBGE para que esse indígena possa dizer mais informações, por exemplo, a língua que ele fala. Então, pela primeira vez, nós vamos ter informações aí linguísticas também sobre a diversidade linguística brasileira. Então, são avanços muito importantes dados agora pelo governo do presidente Lula, no conhecimento, o maior conhecimento que nós temos sobre os povos indígenas no Brasil, sobre a valorização da cultura, das línguas, afirmação dos direitos dos povos indígenas, que esses direitos sejam reconhecidos e garantidos pelo Estado brasileiro, e isso tem sido muito forte, inclusive como reconhecimento internacional, pelas Nações Unidas, pelas organizações internacionais, né? É importante também registrar um aspecto fundamental, eu diria, da política pública brasileira recente, já agora do governo do presidente Lula, é a participação também da população indígena, das suas lideranças, das organizações indígenas na formulação dessas políticas públicas. O presidente Lula criou, por decreto no ano 2006, a Comissão Nacional de Política Indigenista, que ela é uma comissão nacional formada metade pelos representantes indígenas eleitos pelas regiões brasileiras e a outra metade formada pelo governo, com a presença de vários ministérios, todos aqueles ministérios que têm alguma relação direta com as políticas públicas voltadas para os povos indígenas no Brasil, não é? Então, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério do Desenvolvimento Social, não é? O Ministério da Defesa, não é? O Ministério da Educação,
Ministério da Saúde. Então, essa formulação, esse debate das políticas públicas na comissão, que se reúne ordinariamente de 2 em 2 meses, tem sido fundamental e, inclusive, levou à conclusão de 2 instrumentos muito importantes, fruto dessa discussão na comissão. O primeiro foi a formulação de um projeto de lei que foi encaminhado ao Congresso Nacional para a criação de um Conselho Nacional de Política Indigenista. E o segundo foi a formulação, fruto de uma discussão de 1 ano e meio, em todo o Brasil, com consulta ampla nas comunidades indígenas, de um projeto, de um substitutivo ao projeto de lei já existente no Congresso Nacional, de um novo estatuto para os povos indígenas, porque o nosso estatuto atual, ele é uma lei de 1973, portanto, ela está desatualizada, em relação à Constituição de 88, em relação à realidade social e política dos povos indígenas no Brasil de hoje. E esse Estatuto dos Povos Indígenas já está no Congresso Nacional, essa proposta de substitutivo, e ela foi construída numa discussão ampla, inédita no Brasil, e de construção de consenso, de um entendimento entre a posição das organizações indígenas e do governo. Então eu diria que também esse é um aspecto fundamental dessa política pública, ou seja, uma política que seja feita como uma política de discussão, de entendimento com os povos indígenas, e não uma política de cima para baixo, impositiva, em relação aos povos indígenas no Brasil. Então, eu gostaria de registrar exatamente esse aspecto importante, que é conceitual, dessa política.